são seres humanos que estão, de alguma forma, coordenando as instituições e erros acontecerão. Agora, o remédio que Lula está querendo justamente para tentar corrigir esse erro não seria um remédio muito pior do que a própria doença, ou seja, o próprio erro que existe hoje? Veja bem, Paulo, não, o que está acontecendo hoje não é uma reação ao que o Lula disse, até porque essa taxa é a mesma taxa do final do governo Bolsonaro, já herdou. Então, o que o Lula disse, por enquanto, impactou pouco, né, o estabelecimento, enfim, a manutenção dessa taxa de juros. Até porque desde que o Lula assumiu, o Copom só se reuniu uma vez e manteve o que vinha antes. Então, não é essa a questão por enquanto. Pode ser que daqui para frente isso aconteça. Agora, à medida em que o Lula deu também esse recado duro, e repito, talvez o modus operandi não tenha sido o melhor de todos, houve também já, digamos, uma certa tentativa de acomodação do próprio Banco Central, que enfim, divulgou uma ata um pouco mais suave do que se imaginava ontem, né? Tentando estabelecer pontos. Agora, veja, Paulo, eu insisto, se você fala em seres humanos falíveis, a gente no Brasil está condicionado pelo mercado a pensar assim. Todo mundo é condicionado a defender os interesses de mercado. E veja, é óbvio que o fato do Brasil ter um Estado agigantado faz com que o Brasil tenha uma taxa básica de juros historicamente alta. Agora, o problema de ser historicamente alto é diferente de ser historicamente a mais alta do mundo. Como se o Brasil tivesse os maiores desajustes do mundo, fosse o mais inchado do mundo, a maior inflação do mundo, e não é assim. Veja, por exemplo, os Estados Unidos tomaram, ao longo da sua história, né, nas últimas décadas, caminhos diferentes. Eu disse aqui ontem, né, quer dizer, no fim do governo Carter, a inflação chegou lá, bateu os 2 dígitos, 10%, a prime rate disparou lá para 20%, seguida lá daquele choque de petróleo, do petróleo lá de 1979, chegou a 20%. Agora, com Biden, essa mesma taxa chegou a níveis parecidos aos de 40 anos atrás, e a taxa de juros agora foi para 4,25 e tal, né? Então é um país que passou a reagir de forma diferente com isso. Com que credibilidade o governo Lula, de alguma forma, culpa essa taxa de juros e olha com maus olhos para essa taxa de juros, que é, sim, fruto de um inchamento da máquina pública, se o mesmo governo vai lá e promove esse inchaço? Estamos falando de um aumento de ministérios, aumento de cargos, por muitas vezes, presidencialismo de coalizão muito mais forte do que nós tivemos no passado, a necessidade de apoio político dentro do Congresso Nacional, ou seja, com que credibilidade se joga a culpa na taxa de juros se a lição de casa não é feita? Primeiro, não querendo te deixar nervoso às 5 horas e 16 minutos. Eu não fico nervoso com isso, até porque essa taxa de juros, como eu disse, ele já herdou, né? A taxa de juros não aumentou no governo Lula. Não é isso que o presidente Lula discute. É a mesma. Mas, o Piperno, os juros de mercado, os juros futuros, que é uma expectativa futura da taxa Selic mais um prêmio de risco, essas subiram bastante. Então, o mercado já está antecipando que o Banco Central vai ter